Sim, a maioria das pessoas pensam que a forma que você inicia a conversa é o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Muito pelo contrário, se você parar para perguntar para qualquer garota que você já ficou, pergunta para ela qual foi a primeira frase que eu falei para você. Ela não vai lembrar, então não importou tanto, sabe? A forma como você guia a conversa, a forma como você é divertido, a vibe que você imprime naquela interação, vale muito mais a pena. É mais como você fala do que o que você fala. Exatamente, é mais a forma que você se expressa, né, o conforto que você cria durante a interação. E hoje eu vou trocar ideia com meu amigo V, mais conhecido como Nerd Sedutor. É um cara aí que tem ensinado os homens como chegar nas mulheres, tem ensinado para as pessoas a arte da sedução, tem cursos nessa área, tem construído muita coisa nessa área. Muita gente acha que isso é um assunto bobo, mas aí quando você vai ver os memes lá, todo mundo fala que não sabe flertar, que não sabe o que fazer na hora de conversar com alguém. Então, na verdade, é um assunto que é muito presente na nossa vida, né? Eu vou conversar aqui com o V sobre isso. E antes de começar essa conversa, eu quero te convidar já a se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos aí. E se você curtir, dá uma força aí pra gente, beleza? Bora pra conversa. Vê, obrigado, quero te agradecer por você. Valeu, mano. Pô, show de bola, show de bola. Essa ideia, mano. Você é mais conhecido como Nerd Sedutor, né? Como V, como Nerd Sedutor. Tem um pessoal que já sabe meu nome real, que é Rafael. Né? Muita gente acha que meu nome é Vicente, por causa que quando eu comecei o canal, eu precisava de um nome artístico, porque como eu escondi o rosto, era legal também, né, eu ter um nome artístico. E eu queria colocar V, só que o Facebook não permitia que tu colocasse só uma letra como nome, então tinha que ter algum nome com V, daí eu botei Vicente. Então muita gente ainda pensa que meu nome é Vicente. Até hoje eu recebo umas mensagens, mas teu nome não é Vicente ou é Rafael? Ou é Rafael Vicente? Legal. E assim, cara, o que você faz hoje é ensinar sedução, eu posso dizer, ensinar os caras como chegar nas meninas e tal. E isso é uma coisa que dá pra ensinar? Dá pra ensinar. Uma coisa que eu gosto de conversar com as pessoas é assim, vocês estão na internet hoje, você vê televisão, você vê o jornal, e você vê o quantas reportagens temos hoje de homens agindo de maneira errada com as mulheres, de homens agindo, tendo comportamentos errados, seja por conta de ciúmes, de relacionamento tóxico. Você vê vários homens abordando mulheres de forma errada, né, que daí já estaria associado a um assédio. E eu te pergunto, se existe a forma errada, não existe também a forma correta? Né? Então é justamente isso que eu procuro fazer no meu trabalho. Eu procuro diferenciar, analisar através dos comportamentos, lembrar das minhas histórias, das minhas experiências, ler livros relacionados ao assunto que aborde psicologia humana, que aborde muito sobre comportamento, e pegar esses conceitos, esses ensinamentos, muitos até do marketing, né? de como o nosso corpo trabalha, de como nossa mente se comporta, e usar isso para sedução, né? Então eu acredito que sim, que as pessoas podem aprender, né? Porque tudo é uma questão de expansão de consciência. Quando você sabe que existe uma estratégia, ou sabe que existe uma forma correta de fazer, opa, então eu vou começar a agir dessa forma para ver como é que vão ser os meus resultados. Entendi. Né? Então sedução é meio que uma ciência, então tem é uma ciência social, digamos assim. Teorias e técnicas, não é isso. Algo solto. E assim, eu acredito que você deve ouvir muito falar, o pessoal fala assim, mas como que você vai ensinar isso se não é toda mulher que é igual? Exatamente. E como é isso? Para cada pessoa não seria um jeito diferente de você conquistar ela ali e tal? Entendo. Então, eu acho que uma das coisas que mais me motiva na sedução é justamente isso. Por ser uma ciência social, não é uma ciência exata, não existe uma fórmula mágica, não existe um cálculo matemático para você conseguir ter resultado com uma garota, ou você conseguir ter resultado com garotas, né? Então é tudo questão de adaptação. Uma coisa que as pessoas misturam é porque hoje na sociedade a gente tem vários caras que prometem fórmulas milagrosas ou uma frase pronta. Esse não é o meu trabalho, né? O que eu ensino é basicamente você melhorar o seu comportamento, não você se transformar em outra pessoa que você não é. O que eu ensino é basicamente assim, cara, quais são as tuas qualidades, quais são as tuas melhores características? Ah, pô, eu sou assim, sou assado. Beleza, então por que você não usa essas suas qualidades da forma correta para demonstrar o seu valor para as outras pessoas? Porque tem muito cara que às vezes, vamos lá, ele toca um instrumento musical, que é uma coisa que, pô, a gente sabe que, pô,
os astros de rock, né, de rock and roll das antigas, mano, os caras sempre, como é que eles falam? Exploraram os corações das mulheres, né? Como é que eles falam? Ai, uma palavra. Destroçaram os corações das mulheres ao longo dos anos. Por quê? Porque eles tocavam, porque eles tinham atitude. Coisa do artista. Do artista, isso. E muitos caras às vezes tocam e não conseguem encaixar isso num contexto de sedução, de você se apresentar na frente de um grupo de garotas, às vezes, e gerar um gatilho da atração, sabe? Uma coisa que pode ser utilizada. Entendi. Isso que você está falando me lembra muito venda. Venda. Que é a questão, então, do cara meio que saber se vender. Exatamente. Tipo assim, saber quais são as qualidades dele e saber mostrar essas qualidades pro mundo. Exatamente, perfeito. Eu digo que sedução tem tudo a ver com vendas. Inclusive, essa foi o tema de uma palestra que eu fiz em setembro agora desse ano, no Allianz Parque, sedução e vendas. Porque, queira ou não, a vendas é a arte de você seduzir e conquistar os seus clientes. O que tem que ter um bom vendedor? Vamos lá. Uma qualidade de um bom vendedor é ele conhecer bem o produto dele. E como eu acabei de te falar, que sedução é um trabalho de autoconhecimento. Você conhece as suas melhores qualidades para você apresentar ela para os outros, certo? Um vendedor tem que conhecer bem o produto dele para apresentar para os clientes, certo? Outra característica que um vendedor tem que ter. Um vendedor, ele tem que ter confiança no produto dele. Se você não tiver confiança no seu produto como um vendedor, você não vai conseguir convencer as outras pessoas a comprar. Da mesma forma, na sedução, o cara tem que ter confiança nele mesmo, sabe? Porque um cara sem confiança não é atraente para as mulheres. Então existem várias coisas. Por exemplo, um vendedor ele tem que saber argumentar. Um sedutor também tem que saber argumentar, tem que saber quebrar objeções. As mulheres, às vezes, elas vão te rejeitar, né? Assim como o cliente, às vezes, não vai querer comprar o seu produto. Um vendedor vai poder ficar bravo com o cliente? Não vai. Se ele ficar bravo, é pior. Vai queimar a imagem da loja, da marca, do produto dele. Se um cara é rejeitado por uma mulher, ele fica bravo, ele não tem um comportamento adequado, ele também vai se queimar para as outras mulheres. Então tem muita coisa a ver, sabe? Sedução e vendas é uma coisa muito parecida. E essa relação de mercado tem a ver com o ser humano. Né? Exatamente. Uma coisa legal que falam sobre sedução e que tem a ver com vendas também é assim, muita gente fala que para um cara ter qualidade na sedução, para o cara ser um bom sedutor, tem que ser bonito. E na venda, no marketing, nos negócios, a gente tem a questão da embalagem do produto. A embalagem do produto ela pode ser boa, bonita, e ela pode ajudar nas vendas. Mas se você compra um produto que ele tem uma embalagem lindíssima, mas você vai consumir o produto, ele não é tão bom assim. Você comprou uma vez, mas você não vai comprar a segunda, não vai comprar a terceira. Então, essa questão da aparência, da beleza, é a mesma coisa. Uma garota pode ficar com um cara só por ele ser bonito, mas se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver um bom papo, se ele não tiver inteligência emocional, se ele não tiver vários outros aspectos, cara, ela vai comprar o produto uma vez só, mas não vai conseguir, né? Então é muito, cara, tem muitas coisas que são relacionadas que são bem legais. Eu achei legal isso daí que você falou, porque então a sua teoria é aumentar as potencialidades do cara. Perfeito. Porque o que acontece, eu acho que o sedutor clássico da história e tal, ele é um cara que também é meio mentiroso. Sim. Então, pelo que você está falando, porque tem essa linha da sedução também. Tem. Que é o cara finge ser o que ele não é, por causa que ele entende que aquilo talvez chama a atenção da garota. Exatamente. Ele incorpora num personagem. Sim. Essa não é a sua linha. Não é a minha linha, mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fui assim, sabe? Porque assim, ó, eu já usei lente de contato quando eu era mais novo na balada pra ter uma aparência melhor. Eu já menti que eu era do Rio de Janeiro, já fiz sotaque carioca, porque eu sabia que na minha cidade tinha muitas garotas que gostavam de cariocas, ou na minha sala de aula, algumas coisas assim. Tem gente que mente o cargo na empresa. Exato, já fiz isso também. Mas é tudo uma construção. Depois do momento que eu percebi que são outras coisas que importam mais, eu não preciso mais dessas ferramentas fúteis para atingir os meus objetivos, porque eu já cheguei num nível de desenvolvimento que eu sei que com as minhas qualidades eu consigo mostrar, entendeu? E isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes de um cara estudar a sedução, porque às vezes ele começa aprendendo as dicas mais fúteis, mas ele começa a dar os primeiros passos, começa a ter as experiências dele, as experiências dele vão resultar em coisas positivas, em coisas negativas, e o resultado dessas experiências, cara, é que vai dar para ele
conhecimento, sabe? Ele vai começar a colocar em prática esse conhecimento, vai atrás do jeito certo para ele, das coisas que funcionam para ele. Até porque é difícil sustentar o personagem também. Exatamente, isso aí. O cara pode mentir por 1-2 semanas, né? Mas chega uma hora que não rola. E você estava falando agora sobre personagens, cara. Eu tô lendo um livro agora, e esse livro é A Arte da Sedução, do Robert Greene. Ele fala sobre diferentes modelos de sedutores. Né? Tem um modelo de sedutor da sereia, que era usado por mulheres, que tiveram várias mulheres na história que utilizaram essas estratégias para seduzir, cada uma nas suas épocas, cada uma da sua forma. Por exemplo, Cleópatra. Cleópatra foi uma personalidade da história que ela conquistou 2 imperadores, cara. Ela teve acesso e conquistou 2 imperadores. Olha o poder de sedução de uma mulher como essa, sabe? Então existe muito que dá para aprender através dessas estratégias que elas utilizaram. Aí temos figuras masculinas como Dom Juan, por exemplo. Ele usava um outro conceito de sedução, um conceito mais romântico, um conceito mais vinculado à questão do desejo, a questão de entregar para as mulheres casadas o que elas não tinham no relacionamento. Então ele tinha uma figura muito voltada para admirar a figura feminina, do jeito que ela era. Então, o Dom Juan, ele ficava com mulheres que eram lindas e ficava com mulheres que eram feias, teoricamente, né, de acordo com o padrão de estética da época. E ele não se importava, porque para ele era muito importante satisfazer as mulheres, sabe? Então, existe muito conceito sobre isso. O prazer do cara era o jogo mesmo. Exatamente. Não era nem quem era a pessoa, né? Ele gostava de conquistar, né? Exatamente. De seduzir, né? E assim, Vê, eu queria que você me falasse um pouco dos resultados disso nas pessoas. Como é que é? Você tem alunos dos seus cursos, os caras que seguem seu canal, você tem cursos à venda. Você já viu pessoas assim, o cara que não conseguia chegar em ninguém e aí ele mudar drasticamente assim por causa do seu conteúdo, do seu curso? Como é que é? Tem todos os tipos de caso. Hoje, eu comecei a trabalhar com essa questão de cursos e muitas pessoas, elas até falam assim, mas por que você não disponibiliza o seu material de graça? Eu faço isso. Hoje os meus vídeos do YouTube, queira ou não, são um material de graça, eu respondo dúvidas de todos os seguidores nas redes sociais, mas é porque o curso, ele é um investimento que o cara faz nele mesmo, sabe? Então é um conteúdo que vem estruturado passo a passo e aquilo ali é uma estratégia, uma fórmula, não mágica, mas é uma fórmula de que vai melhorar o resultado específico dele num determinado tema. Por exemplo, eu tenho um curso que ele é o Assunto Infinito, que é um curso de conversação. Nele eu ensino como o rapaz nunca ficar sem assunto quando ele for falar com uma garota, certo? As frases que eu ensino, a estrutura que eu ensino, dão para ele uma expansão de consciência. Antes, a conversa do cara era assim: qual a sua série favorita? Qual sua comida favorita? Qual foi a viagem que você mais gostou de fazer? E acabava se tornando uma entrevista de emprego de perguntas atrás de perguntas. Quando eu ensino para ele que existem estruturas diferentes, onde ele pode fazer uma pergunta, por exemplo, qual a sua série favorita? A garota responde, minha série favorita é Peaky Blinders. E ele fala, por que Peaky Blinders? Você gosta de gangsters? Eu adoro filmes de gangster. Aí ele fala, poxa, então você vai gostar de um filme que eu vi recentemente, Cassino. É um filme de gangsters, mais de antigamente, com Robert De Niro, com isso. Você gosta do Robert De Niro como personagem? Então você vê que a partir de um assunto, você tem muitos outros assuntos e aquilo flui muito mais naturalmente e não deixa a pessoa desconfortável em estar respondendo perguntas uma atrás da outra, porque as pessoas gostam de contar suas histórias. Elas não querem ficar respondendo perguntas, elas querem se aprofundar nos temas. Entendi. Entendeu? É engraçado você falar isso, porque eu imagino que quem está assistindo, pessoas que não têm essa dificuldade, talvez elas pensem assim, não entendem. Que negócio besta. Não entendem. É óbvio que... Não, gente, mas tem muita gente que não consegue conversar e essas técnicas, elas abrem sim, elas ajudam sim uma pessoa que não consegue realmente desenvolver um assunto, trocar uma ideia. Né? Eu vou te dar um exemplo. Alguém que está escutando a nossa conversa agora, por exemplo, a pessoa diz assim, nossa, mas que coisa besta, né? O cara ensinar sedução. Eu pergunto, você sabe o que é corrente de associação? Você sabe o que é storytelling em W? São tudo ferramentas ou estratégias
que as pessoas usam no marketing. Você sabe o que é o gatilho mental da antecipação? Muitas pessoas agora estão pensando assim, poxa, eu não sei o que é isso aí. E tudo isso eu ensino nos meus treinamentos voltado para a sedução. Gatilho da antecipação, a indústria do cinema usa todos os meses com a gente, todos os dias com a gente, quando a gente assiste um trailer de um filme, por exemplo. Sim. O que é aquilo? É você pegar e eles te mostram as melhores cenas de um filme para você ficar com vontade de ir no cinema. Agora, eu adapto isso para o cenário da sedução. Você está lá no WhatsApp com uma garota que você quer sair. Por que você não faz você não ativa o gatilho da antecipação e manda ela visualizar como vai ser o próximo encontro entre vocês? Você está usando o gatilho da antecipação para deixar ela com vontade de vir no próximo encontro com você. Ela imaginar. Né? Ela imaginar. Você fala, olha, próximo encontro você só aguarda, porque eu vou levar a gente naquele restaurante que você sempre sonhou. E outra, não acaba por aí. Depois daquele restaurante, eu vou num mirante que tem pra gente olhar as estrelas, pra gente botar um sonzinho dentro do carro, pra gente tomar um drink e a gente encerrar a noite lá em casa. Mano, aquilo ali pra ela já tá imaginando, ela estão fluindo emoções dentro dela. A mesma emoção que você sente quando você vê o trailer do Vingadores, que era um filme que você queria muito assistir. Muitas vezes a pessoa pode até não aceitar de birra, mas ela ficou com vontade de ir. Né? Exatamente. Não tem como ela não imaginar, né? Exatamente. E aí, cara, é isso que eu falo. Quando você consome qualquer tipo de conteúdo, claro que todo conteúdo a gente tem que filtrar, certo? A gente tem que ter o bom senso de olhar o conteúdo e ver, pô, isso aqui vale, isso aqui não vale. Mas a partir do momento que você consome qualquer conteúdo, você tem expansão de consciência. E aí você aprende uma ferramenta nova. Eu gosto de olhar muito para os meus cursos, para minhas dicas do YouTube, para tudo, como ferramentas. Por exemplo, você tem na sua casa uma parafusadeira? Você tem? Não. Não tem. Se você precisar de uma parafusadeira, você vai ter que pedir emprestado, você vai ter que utilizar. Mas se você precisar de uma parafusadeira agora, por uma coisa muito importante, você não tem. Então é uma ferramenta. Se você tiver, por exemplo, eu também não tenho, mas vamos supor, o martelo. Você tem um martelo na sua casa? Não tenho. Mas se você precisar naquele momento, aí você vai lembrar que valeu a pena ter comprado aquela ferramenta, entendeu? Muitas pessoas vêm nos meus perfis, nas redes sociais, às vezes desesperados, falar pra mim, cara, por favor me ajuda, estraguei tudo. Fui ciumento com a minha namorada, fui possessivo, fui um babaca, estraguei tudo. Como que eu faço para reverter? E eu gosto de usar a analogia uma historinha que eu criei, que é a historinha do cara que falou que ia aprender a nadar. Um amigo meu, essa é uma história, tá? Não é de verdade, é uma história que eu conto. Um amigo meu não sabe nadar. E todo dia a gente passa na frente da escola de natação, lá de uma academia que tem uma escolinha de natação, e ele fala, eu vou fazer essa aula de natação. Aí, um dia, eu estava na praia com ele, eu falei, cara, quer que eu te ensine a nadar? Eu já ensinei alguns amigos meus a nadar, e eu te ensino a nadar. Ele, não, um dia eu vou aprender a nadar. Aí um dia ele foi andar de barco, caiu na água. Lá ele afundou, se afogou, voltou para a superfície, me ajuda. Afundou de novo, voltou para a superfície, me ajuda. A terceira vez que ele voltou para a superfície, ele falou, alguém me ensina a nadar? Cara, agora não adianta mais. Você tinha que ter aprendido a nadar antes de cair dentro da água, entendeu? Então, eu vejo isso como uma prevenção, porque, infelizmente, a nossa sociedade, por um lado é bom que a nossa sociedade evoluiu, mas o fato da gente ter evoluído significa que a nossa sociedade ela veio com pensamentos muito errados de antigamente. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham pensamentos muito mais machistas do que temos hoje. Né? Os meus avós, os meus bisavós, a mulher não tinha voz dentro de casa. A mulher não podia fazer nada, a mulher não podia votar na época, entendeu? Então a gente evoluiu. Se a gente não evoluir a nossa mentalidade para aprender a respeitar as mulheres, para fazer as coisas da forma correta, a gente vai estar trazendo aquela herança histórica e vai tratar as mulheres da mesma forma. E as mulheres estão cada vez mais exigentes. Então, se você tiver comportamentos antigos, você vai perder para quem tem uma mentalidade mais moderna, entendeu? Então, até isso eu ensino, uma mentalidade mais moderna, do cara aceitar algumas coisas que acontecem hoje em dia de boa, porque isso... Sim, eu percebo assim, que as pessoas têm muito preguiça de pensar, né? E essa questão de rotular o assunto como um assunto besta, já é uma preguiça de pensar, porque assim, nada que tenha a ver com o ser humano é besta. E principalmente algo que tem tão a ver com o ser humano, igual isso, que é
questão da sedução, que é tema de vários filmes românticos, que é tema de Sim. o sonho de várias pessoas, que é casar, que é ter alguém. Então isso de maneira nenhuma é besta. Sim. Diz muito sobre os nossos desejos, o que é aquilo, o que eu quero, como eu quero, por que eu quero. Eu li esse livro do Robert Greene e quando eu li, foi legal que eu comecei a pensar algumas coisas que eu também faço. Tipo Sim. assim, por que eu procuro um determinado padrão de pessoas? O que será que me atraiu nela? Essa coisa que ele fala da sereia, que ele fala dos arquétipos de mulheres. Sim. Então tudo isso daí é muito interessante, até pra gente entender sobre nós mesmos. Tipo assim, não é sobre o outro só. Muitas vezes é sobre nós. Eu gosto muito um tweet que você fez, eu não lembro se foi um tweet ou se foi um story, que eu até te mandei. Eu falei, mano, quando eu fizer a entrevista com você, eu vou falar sobre isso. Que você disse assim, que todo mundo tem vários memes, assim, o meme, ele revela sobre a cultura. Então tem vários memes falando assim, eu não sei flertar. É verdade. Pô, isso aí é muito... Não é? Eu sou a pior pessoa pra flertar, eu não sei chegar em ninguém. Mas aí, as mesmas pessoas que dizem que não sabem flertar, que não sabe chegar em ninguém, quando vê alguém estudando sedução, por exemplo, ou tentando ver um vídeo de como chegar em alguém, tira um sarro dessa pessoa. É verdade, cara, isso acontece muito. Basicamente, hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas são depressivas, as pessoas têm problemas financeiros, as pessoas, elas sofrem de carência, traumas, e são as mesmas pessoas que riem dos coaches, que tentam ensinar isso, que não vão a psicólogos, sabe? As mesmas pessoas que dizem que coach não devia existir são as mesmas pessoas que nunca foram no psicólogo, que nunca fizeram uma terapia, sabe? E então vão buscar ajuda onde, sabe? Claro que existem profissionais que não são qualificados para fazer o que fazem, mas por um lado eles estão fazendo a parte deles. Existem vários educadores financeiros que estão tentando ensinar um pouco de investimento e tal, e as pessoas riem disso. São as mesmas pessoas que estão lá endividadas, sabe? Então eu vejo muito isso. A conta não bate, porque sei lá, falando uma porcentagem inventada, 90% da internet ri, diz que não sabe flertar, diz que tem problemas de autoestima, e a mesma internet zoa e quem estuda esse conteúdo. Foi até engraçado que ontem eu recebi uma mensagem de um seguidor meu, e a namorada dele viu que ele me seguia, porque ele deu like em uma postagem minha, e ela falou o seguinte: o quê? Você tá seguindo o Nerd Sedutor? Pra que isso? Isso é pra pegar mulher, né? Daí ele veio, cara, e agora? Daí eu falei, velho, eu falo de relacionamento, ô seu burro. Fala pra ela que tu tá aprendendo a ser melhor no relacionamento, pra ela. Aí ele disse, boa ideia. Foi lá e respondeu, daí ela sossegou, sabe? Porque é realmente isso, cara. É isso que a gente faz. A gente ensina, a gente expande a mente das pessoas para as possibilidades que elas podem ver. Cara, quantas pessoas têm uma oportunidade que passam por ela, né? Por exemplo, no ônibus, a menina tá olhando e o cara não sabe o que fazer, ele não sabe como agir, ele nunca teve essa experiência, ele não sabe como se comportar, e aí ele deixa aquela oportunidade passar e nunca saberia o que aconteceria se ele tivesse ido conversar com ela. A partir do momento que eu comecei a ter essa consciência sobre as experiências que eu não estava vivendo lá na minha juventude, foi quando eu comecei a não perder mais oportunidades, quando eu comecei a entender que o meu sofrimento de não aproveitar a oportunidade que estava na minha frente, uma garota que está me olhando, né? Eu não aproveitar aquela oportunidade, o sofrimento que eu sentia no dia seguinte por ter perdido aquela oportunidade era muito maior que o sofrimento que eu ia sentir, a vergonha de ir lá falar com ela, sabe? Eu comecei a colocar na balança, eu pensei, cara, vale muito mais a pena eu enfrentar esse medinho que eu tô tendo de ir lá falar com ela, do que no outro dia, 3 dias depois, ficar arrependido por não ter ido. É que assim, a gente tem uma cultura que tem vergonha de falar das fraquezas, das vulnerabilidades, mas somente o cara que tem dificuldade nessa área, ele sabe o quanto é ruim pra ele. Exatamente. É tipo assim, a galera tira barato, mas o cara sabe o quanto isso impacta na vida dele, tá ligado? Eu falo muito pra galera o seguinte, quer rir do meu trampo? Pode rir à vontade, mas tu não pode ser aquele cara que não teve coragem de falar com a mina, tá ligado? Porque senão, meu amigo, você tá rindo por fora e chorando por dentro, sabe? Porque não faz sentido, mano. Quer rir do meu trampo? Você tem que ser o cara mais confiante, mais seguro, sabe? Porque, mano, hoje eu sou casado.
Mas eu chegava em modelo e não queria nem saber. Dava certo sempre? Não, cara, eu não sou o cara mais sedutor do mundo. Mas você tinha coragem de chegar. Mas eu tinha coragem de chegar e de tentar. E conforme eu chegava, eu aprendia, eu tinha as minhas experiências, eu tive muito sucesso, mas também tive muitos fracassos. E essa palavra que você falou, cara, é incrível, vulnerabilidade. Muita gente acha que você expor a sua vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, mas não, é um sinal de confiança. Se você tem confiança para expor o que você não sabe fazer, cara, palmas para você. Você está sendo confiante para aquilo, você está sendo homem suficiente para demonstrar fraqueza e mostrar que você é vulnerável a respeito de alguma coisa. Eu li um livro também do mesmo autor de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é o Mark Manson. E ele tem, eu não sei se você sabe, mas no começo da carreira dele, ele foi instrutor de sedução também. Então, eu ouvi falar isso. Ele tem um livro chamado Models, e nesse livro ele conta toda essa história e ele fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, que está associada à carência, a você se importar mais com a opinião dos outros que elas vão pensar do que você expor a sua verdade, entendeu? E uma coisa que está muito associada a isso é a opinião feminina sobre o meu trabalho. Todas as mulheres, a primeiro princípio, elas acham besta. Eu converso com elas, 2 ou 3 minutos, elas batem palma para o meu trabalho. Porque eu falo, mulheres, é para vocês isso aqui. Hoje eu tenho um trabalho, que queira ou não, eu já tenho quase 500 mil seguidores no YouTube, e pensa quantos homens eu já mudei, muitas mentalidades machistas. Eu recebo perguntas, e eu nunca me esqueço de uma pergunta que eu recebi de um rapaz, onde ele falou, cara, a minha namorada, ela é atriz, e ela vai ter que dar um beijo técnico num outro rapaz na frente da escola inteira. O que eu faço? Sabe? E se um rapaz joga isso na internet, eu aposto para vocês que 90% dos comentários, 95% dos comentários seriam: termina com ela, não deixa, larga isso. Porque influência dos filmes, influência da sociedade. O que eu falei para ele? Você quer ser lembrado como o cara que vai estragar o sonho dela de apresentar uma peça de teatro na frente da escola, você vai ser o cara que vai deixar ela triste nesse momento, que talvez seja um momento muito importante para ela, ou você vai ser o cara que vai ser tão confiante e tão foda, que você vai assumir no peito a responsa e você vai falar, pode ir lá, tá tudo certo, sabe? Mesmo que ele seja zoado na escola, o que é normal, sabe? Quem você quer ser lembrado no dia seguinte? Como o cara que abandonou ela ou o cara que apoiou ela, velho? Isso. Ele falou, porra, velho, você falou tudo que eu precisava ouvir. Muito obrigado. Então, esse é o meu trabalho. Tornar, pelo menos, através do alcance que eu tenho, a sociedade melhor para as mulheres, para não ter mais relacionamentos abusivos, para não ter mais assédio, né? Para os caras aprenderem a forma correta, porque, poxa, é direito de todo homem ele querer falar com uma mulher, sabe? E eu acho, cara, que vários casos de assédio que acontecem, várias coisas erradas que acontecem, é por falta de conhecimento. Chegam momentos da vida do homem, talvez até por herança genética, cara, que o cara quer ficar com alguém, o cara quer, sabe, mas ele não sabe como, o que ele faz, sabe, esse cara tá perdido. Alguns caras que estão perdidos e não têm o bom senso, acabam agindo de forma errada. O esquema de sedução seu é masculino, né? É masculino. Do homem seduzindo a mulher. Você acha que muda completamente se fosse, por exemplo, você ensinar uma mulher a seduzir um homem, digo assim, aí teria que ser uma mulher, como é que é o esquema? Então, eu tenho alguns amigos que eles ensinam mulheres, né? Eu acho que existe uma grande diferença dos conceitos por trás disso. Uma sedução para uma mulher, ela tem que ser muito vinculada a um propósito, né? Tem mulheres que dificilmente uma mulher vai querer seduzir só para ficar com o cara. Ela já quer um relacionamento. Eu estou dizendo na maioria dos casos, né? Não todos os casos. O homem não, o homem é diferente. A maioria dos homens, cara, os gatilhos que despertam a vontade dele de aprender a ser um sedutor, às vezes não é nem para conquistar mulheres, é por causa de ficar com mais mina que o amigo, às vezes, tá ligado? Muito cara, tipo assim, ele não quer ser o pior dos amigos dele em pegar mina, tá ligado? Então tem muito conceito por trás. O homem, ele tem gatilhos que ativam a atração dele, muito diferente das mulheres. Os homens são muito mais visuais, as mulheres são muito mais emocionais, né? Então, existem bastante diferenças com relação a isso.
E com certeza, eu acho que um homem ou uma mulher, basta ter o conhecimento. Eu acho que não importa de onde vem o conhecimento, né? Sim, então provavelmente tem canais que ensinam mulheres também, né? Tem, com certeza. Não é uma coisa só pra... Porque eu acho que tem gente que banaliza, assim, né? Porque tem essa coisa de que o homem vai só pela beleza e tal, Sim. mas acho que também não é só isso, né? Tem todo o contexto da pessoa. Com certeza, tem vários caras. Eu já dei consultoria para homens bonitos, para homens não tão atraentes. Já dei consultoria para homens de uma idade mais avançada que acabaram de sair de um relacionamento de 20, de 30 anos e estavam perdidos. E agora, como é que funciona essa coisa de Tinder, essa coisa de fotos na internet? O que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que é legal? E aí você mostrar um conceito mais moderno dessa sedução para eles, cara, isso aí abre muitas fronteiras e possibilidades para eles, né? E com as mulheres não é diferente, né? Tem mulheres que precisam de uma ajudinha, de um empurrãozinho a mais para entender como os homens funcionam, né? Então, depende bastante. Sim. E como que foi que você começou isso, assim? Tipo, qual foi o estalo que deu em você que você falou, pô, vou começar a ensinar pessoas a técnicas de sedução, essas coisas assim? Então, quando eu comecei, na verdade, eu sempre tive dentro de mim muito gosto por ensinar. Qualquer coisa. Às vezes, eu nunca fui bom na escola, assim, né? Eu nunca tirei notas altas, mas em algumas matérias, como por exemplo biologia, eu gostava muito de aprender sobre os animais ali, então eram matérias que eu prestava mais atenção e eram consequentemente matérias que eu aprendia mais. E eu gostava de ensinar para os meus amigos ali e tal, então eu sempre gostei de ensinar muita coisa. E quando eu comecei a minha juventude, eu gostava muito de sair, de ir pra balada, de ficar com as meninas e tal. E eu tinha resultados que vinham através das minhas experiências. Eu sempre gostei de analisar, eu sempre fui muito analítico. Até hoje em dia, eu considero que essa é uma das minhas melhores características como sedutor. Eu tenho uma imensa percepção de sinais. Por exemplo, eu estou conversando com alguém, eu sei a intenção por trás da frase que aquela pessoa falou. Quando eu vejo duas pessoas discutindo, entendo os motivos, eu tento praticar bastante a empatia de me colocar no lugar de uma, de me colocar no lugar da outra, para entender o que está acontecendo. Então, corporal, eu sempre fui muito analítico então eu pensava nas minhas experiências, nas minhas histórias, por que aquilo deu certo, por que eu consegui ficar com aquela menina. E eu criava teorias, provavelmente foi porque naquele momento eu ativei uma emoção nela, sabe? Ou porque naquele momento eu tirei ela para dançar, né? Ou naquele momento eu reagi bem a uma rejeição e ela viu a minha confiança e isso pode ter dado um resultado. Então eu comecei a ter resultados atrás de resultado e comecei a melhorar o meu desempenho e isso começou a gerar curiosidade dos meus amigos mais próximos. Pô, como é que você faz isso, cara? Como é que você consegue ficar com tantas meninas? E por que dá tanto certo pra você? E aí, beleza, na época, era uma época de jogos, de computador, e eu gostava muito também de jogar computador, até por isso o nome Nerd Sedutor, porque eu era o cara que era nerd, que ficava jogando computador, mas chegava um momento, cara, que eu botava roupinha e eu vou pra balada. Aí eu voltava pra casa lá, 3, 4 horas da manhã, e eu ia jogar de novo aquela saideirinha antes de dormir, pra relaxar e contava pros amigos. Cara, fui lá na baladinha hoje, fiquei com 3 meninas. E os caras, mano, mentira, velho. Eu nunca fiquei com nenhuma menina, velho. Como que você faz isso? Como que você faz isso? E aí tem uma história muito engraçada, que eu fazia parte de um fórum do Orkut, na época, uma comunidade do Orkut. E uma comunidade dessas do Orkut, dos jogos, né? Os caras falaram, começaram a me chamar de nerd sedutor. Tá aí, esse é o nerd sedutor, é o cara que vai pra balada e pega a mina. Aí tinha umas pessoas que acreditavam, tinha umas pessoas que não acreditavam, né? E aí teve um campeonato de um jogo numa cidade que eu tava e um dos administradores mais influentes do grupo veio pra minha cidade para disputar esse campeonato. Eu falei, vamos pegar uma baladinha junto e aí a gente já bota na prática e vamos ver, né? E aí vamos fazer uma aposta. Se eu ficar com mais meninas que você vai me dar uma moral no grupo. Se você ficar com mais meninas, cara, eu vou ter que te dar uma moral. E aí, cara, eu lembro que a gente foi numa festa bem conhecida lá em Floripa, quem é mais antigo vai conhecer, que é o Iate Casablanca. Era um barco, você ia e a festa era dentro do barco. Então não tinha nem como ir embora, tinha que esperar o barco voltar. E nessa festa eu fiquei com 7 meninas e ele ficou com uma. E aí o cara teve que dar o braço a torcer e ele fez um mega tópico lá no Orkut falando, o cara manda bem, eu vi, pessoalmente o cara desenrola bem no papo, o cara tem postura, o cara tem presença, o cara
a altura dele ajuda, papapá, então ele me deu uma moral. E aí depois que ele me deu essa moral, a galera começou a me procurar para tirar dúvidas. Então eu comecei a receber vários depoimentos e testimonials que tinha na época do Orkut, que os caras me mandavam um texto fechado, só eu podia ver, né? E aí com a dúvida dele, e eu respondia. Aí uma semana depois, aquele mesmo cara vinha me agradecer, pô, aquela sua dica deu certo. E aí os caras começaram a pedir para eu escrever sobre isso. E aí eu lembro que eu escrevi alguns artigos nas comunidades do jogo para os meus amigos. E aí, cara, esses artigos começaram a compartilhar, e as pessoas começaram a ver em outros grupos, e, cara, começou a viralizar na época, assim, tanto que foi parar em grupo do Facebook, do Orkut, de canal de futebol, canal de série, e, cara, começou a fugir, assim, sabe? Eu comecei a receber cada vez mais depoimentos e tal. E aí chegou um momento que, com a morte do Orkut, isso acabou morrendo, e eu deixei de falar sobre esse assunto. Na época veio até editora me procurar para eu escrever um livro sobre, mas não era o meu foco. O meu foco era assim, realmente só ajudar aquelas pessoas naquele momento, sabe? Não era trabalhar com isso. E aí, anos depois, com a crescente do marketing digital, e quando eu vi essa necessidade de começar a trabalhar com algo na internet, eu comecei a ver, cara, pô, na época eu dava dicas e eram boas. Será que existe canais sobre isso? Será que existe mercado para isso? Então, sem conhecer nada sobre esse segmento, eu de cara não, né? Porque eu usava máscara. Aí eu comecei a ter um conceito de apresentar um canal e apresentar minhas estratégias para as pessoas, e isso aí começou em 2015 e não parou mais. Com certeza existe um mercado para isso, porque isso daí tem muito a ver com o ser humano, né? Tipo, a psicanálise diz que o ser humano ele está o tempo inteiro como se fosse assim, envolvido em relações que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com atrair o sexo oposto. Então, tipo assim, tem gente que por mais que ele não assuma, a roupa que ele coloca é para atrair o sexo oposto, o corte de cabelo que ele faz, a foto que ele posta. É isso daí que eu te falei. Quem diz que esse assunto é um assunto bobo, tá mentindo. Porque é um assunto que está muito presente na nossa vida, até mesmo na vida de quem é casado. É uma coisa assim que se você for pegar para discutir isso, atração entre dois seres é uma coisa que está em tudo quase. Você falou uma coisa muito legal sobre o cara estar casado, né? Quantos casais que você não conhece aí, talvez, ou familiares até, que tem uma relação desgastada, que não tem uma vida sexual ativa. O casal vai lá e ele tem uma relação sexual uma vez por mês, sabe? Isso aí tudo pode ser aprendido com a sedução também. Então, hoje você saber como se comportar no seu relacionamento pode tornar o seu relacionamento muito mais saudável. Isso não é mistério, não é segredo para ninguém. Então, como que o cara vem dizer que não consegue, sabe? Eu vejo, às vezes, assim, até dicas de moda masculina, de como se arrumar, de como se vestir. Eu nunca vou me esquecer do caso de que eu comecei a entender mais sobre esse mundo com o nosso amigo Coloral. Um abração pro Coloral. Comecei a aprender mais sobre isso, entender mais sobre isso, né? Eu comecei a me vestir melhor. E o que aconteceu? Eu comecei a ir para as festas, né, para as reuniões dos amigos, assim, e as namoradas dos meus amigos, nossa, como o Rafael tá bem vestido, como o Rafael tá arrumado, como o Rafael, né? No primeiro momento, os amigos dão aquela zoada. Aí quando os amigos vão embora para casa com as namoradas e as namoradas falam, os amigos, cara, qual é a loja que você comprou aquela roupa lá? E aquele acessório que você tá usando, sabe? Que daí vem a questão da cobrança, né? E aí os caras começam a dar o braço a torcer e ver que realmente é uma coisa que faz diferença. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus cursos que estão no ar hoje. Ok. Quais são? Tá. Eu vou começar pela ordem que eu produzi eles, certo? Isso, e o que as pessoas conseguem acessar até hoje. Tá, certo. O primeiro curso que eu lancei foi o Aluno Alfa, porque por eu ter uma audiência que ela cresceu junto comigo, era uma audiência mais nova, e eu dava muitas dicas de escola e comportamento, porque eu me considerava... porque assim, eu tenho uma história de vida diferente. Na minha escola, na minha faculdade, eu sempre fui sociável. Eu não sou aquele tipo de coach ou de produtor de conteúdo de sedução que diz assim, não, eu nunca fiquei com ninguém, e eu li um livro e eu tive resultados magníficos, ou eu fiz um curso. Não, eu tive um crescimento natural.
Sim, eu sempre digo que eu sou natural. Eu nunca tive que estudar técnicas de sedução para aprender o que eu sei. Você planejou isso, aconteceu, né? Foi acontecendo. Então, na minha época de escola, de faculdade, cara, eu era sociável, eu tinha resultados, eu conseguia ficar com as meninas da minha sala e por aí vai. E eu não era bonito, né? Eu tinha uma aparência normal, tinha muitos amigos muito mais bonitos que eu, mas eu ganhava no comportamento, na comunicação, em ser engraçado. É aquilo que eu falei, eu usava minhas qualidades. Então, eu tinha essa bagagem para ensinar para os jovens como eles poderiam ser mais sociáveis e aproveitar da melhor forma possível essa época de escola e de faculdade como eu aproveitei. Então não é alguém que lê um livro e vai te dar conselhos de sociabilidade e tal. É alguém que viveu essa época da vida intensamente. Para mim, na minha opinião, a minha época de final de escola, segundo e terceirão, e as faculdades que eu fiz, cara, foram as melhores épocas da minha vida. Em questão de festas, ficar com garotos. E, cara, eu fico triste quando eu vejo que alguns jovens não aproveitam essa época da vida da melhor forma possível. Então, o primeiro curso que eu desenvolvi foi o Aluno Alfa, onde eu ensinava alguns hacks sociais para ele se tornar mais popular, para ele desenrolar mais ideia, para ele perder a timidez, sabe? Então eu falo sobre timidez, falo sobre como funciona a hierarquia social desses ambientes. Tipo, por que alguém sofre bullying? Por que alguém é popular e famoso? Por que acontece essa distinção, essa diferença? Como quebrar isso? Outro curso que eu tenho, que é o meu carro-chefe, que é o que eu mais vendo, é o Assunto Infinito, que a gente estava conversando antes. Que é um curso de conversação. Esse é o que mais vende? É o que mais vende. Ele é um curso de conversação voltado para a sedução. Ali eu apresento conceitos de você usar a conversação para você fazer amizades, para você conversar com pessoas desconhecidas. Então eu falo sobre gatilhos mentais, eu falo sobre várias ferramentas de conversação, de storytelling. Eu apresento estruturas que eu mesmo desenvolvi, sabe? Como aquela de perguntar uma coisa, esperar a resposta e usar a resposta como uma semente para um próximo assunto. Esse é o que mais vende. E aí nisso eu até apresento frases para ele nunca ficar sem assunto. Então pode parecer uma coisa meio enlatada, pô, mas ele vai usar as frases, mas são frases que eu digo assim, ó, esse tipo de frase é uma frase emocional, que você vai tocar na emoção da garota. E aí o cara vai pegar aquele exemplo e vai criar as frases dele mesmo, não vai falar com as minhas próprias palavras, entendeu? Entendi, não, e tipo assim, é isso. Você não tá falando pro cara, fala isso aqui. Mas está ensinando ele a pensar sobre isso. Exato. Porque assim, a partir do momento que, pô, se a gente falar aí com um cara que não sabe sobre sedução, falar assim, ó, pô, tu sabia que tem frases que você pesca informações da pessoa, porque você está fazendo perguntas, e tem frases que você faz ela sentir alguma emoção. E tem frases que você pode usar quando você estiver num clima já de ficar com a mina, e essa frase pode desenrolar num beijo, entendeu? Então existem frases, e o que a galera não se pega nisso. Uma coisa que é legal a gente falar, assim, conheço o perfil de algumas pessoas, assim, que são mais intelectuais, né? Por exemplo, já entrevistei alguns intelectuais, já entrevistei o Pondé, já entrevistei o Christian Dunker. E tem gente que provavelmente olha esse assunto e pensa, esse negócio é muito bobo. Todo mundo já sabe, assunto infinito. Mas, pessoal, não olhe com preconceito. Tenta pensar no cara que não sabe. O cara que não sabe, isso ajuda muito. E tem cara que acha que sabe, mas não sabe. Tem muito, velho. Tem muito cara assim. E eu gosto, como eu falei, eu gosto de enxergar isso como uma expansão de consciência. Você, cara, você vai ter acesso a ferramentas. Se algum dia você precisar, seja para você apresentar um trabalho na sua empresa, se você ser mais comunicativo no seu trabalho, sabe? Tipo, ou você fazer mal não vai. Não vai fazer mal, velho. Isso aí. Verdade. Qual que é o outro? Eu tenho um aplicativo chamado Jogo do Texto, certo? Que é um aplicativo de estratégias online. Hoje a gente tem 90% dos relacionamentos surgem através da estratégia online, né? Das redes sociais. E muitas pessoas não sabem como se comportar nas redes sociais, não sabem quais fotos usar, não sabem como descrever o seu perfil, não sabem como se comunicar nas redes sociais. Então a gente apresenta estratégias para ele montar um perfil interessante, um perfil chamativo. E isso tudo, pessoal, baseado em pesquisas. Isso é muito importante, que eu acho que hoje em dia a rede social, as pessoas estão mais nela às vezes do que na vida real. Né? Quer ver uma que eu adoro falar e muitas pessoas não sabem? Muitas das pessoas que estão provavelmente assistindo tem uma foto que eu considero errada, que é a foto na frente do espelho. É aquela foto que você bate com o celular na frente do espelho, mostra o celular e o seu rosto meio tampado pelo celular, talvez, ou de ladinho, assim e tal. O que acontece?
Eu fiz uma pesquisa onde eu botei, por exemplo, essa roupa que eu tô e os acessórios que eu tô. Eu bati uma foto na frente do espelho e uma foto em qualquer outro background diferente. Pode ser essa parede branca, ou pode ser, de repente, uma natureza, ou pode ser dentro do metrô, ou pode ser em qualquer lugar. E eu fiz vários testes, não foi só com esse tipo de roupa, com roupa social. Foto na frente do espelho, foto em outro background. Eu fiz vários testes e eu submeti essas fotos foi como se fosse um teste um experimento social, foi um teste AB, como se fosse, certo? Eu botei essas fotos num site chamado Photofiller, onde as outras pessoas elas vão avaliar a minha foto de acordo com características como simpatia, autenticidade, confiança, bom humor, o quanto eu aparento ser um cara inteligente, o quanto eu aparento ser um cara confiável, o quanto eu aparento ser um cara engraçado e um cara atraente. De acordo com o perfil que você quiser, por exemplo, você pode submeter a foto para um perfil de redes sociais, para um perfil de business, ou seja, uma foto para você colocar no crachá da sua empresa, ou lá no seu perfil do LinkedIn, ou para aplicativos de paquera. Resultado da pesquisa: em todos os casos, as fotos que não estavam na frente do espelho tiveram uma avaliação muito maior. Coisa assim, ó, de que fotos na frente do espelho tiveram notas 3,5, 4, 5, de 50 pessoas que votaram, sabe? Eu fiz um teste realmente extenso, eu tenho uma pesquisa extensa. Em todos os casos, a foto que estava em qualquer outro background, seja em aplicativo de paquera, perfil de business ou perfil de redes sociais, todas as fotos que não estavam na frente do espelho tiveram a avaliação das pessoas muito maior. Então, não existe razão e motivo para você usar uma foto na frente do espelho. Se você tiver com vontade de bater uma foto na frente do espelho, vira a foto, bate uma selfie que seja com outro fundo que não seja na frente do espelho, porque a percepção das pessoas vai ser muito maior. Entendi. E aí nem tem uma explicação lógica, é mais um... É mais a percepção... que você pesquisou... A percepção das pessoas. Outra coisa, muitas pessoas começam a conversa online com "Oi, tudo bem?" E isso é uma coisa que eu recomendo que você não faça também. Por quê? Principalmente se você é um homem falando com uma mulher. As mulheres, segundo uma pesquisa americana, elas recebem de 17 a 19 mensagens por dia de homens e a maioria das mensagens é "Oi, tudo bem?" Alguns aplicativos de paquera, como o Inner Circle, por exemplo, eles baniram o "Oi, tudo bem?" Você não consegue começar uma conversa com "Oi, tudo bem?" Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa e eles observaram que o "Oi, tudo bem?" tinha uma taxa de resposta muito baixa. Quando você tem uma taxa de resposta muito baixa, você causa uma frustração do usuário. E aí o usuário ia lá e desinstalava o aplicativo. Pô, as mulheres desse aplicativo não me respondem, mas estava associado ao "Oi, tudo bem?" Então, quando você vai digitar "Oi, tudo bem?", eles sugerem uma forma de iniciar a conversa mais criativa. Porque você tem que pensar, se você recebe um "Oi, tudo bem?" de uma garota que você está afim, pô, você vai responder, certo? Agora, se você recebe 19 "Oi, tudo bem?" de um monte de garota que você não conhece, você responderia 19 vezes "Oi, tudo bem?" Se você fosse um cara que tá afim de conquistar uma, talvez sim. Agora, se você tá de boa, velho, você não vai responder 19 vezes "Oi, tudo bem?" É o que acontece com as mulheres. As mulheres têm oferta todo dia. Então ela vai responder o cara que for mais criativo. E é isso que a gente ensina no jogo do texto, como ele ser criativo através de estratégias, né, através de montagem de perfil, ele botar uma descrição divertida ali. Uma coisa que eu sempre vejo, tem até um pouco de raiva às vezes, o lance de demorar para responder. Por exemplo, você acha que isso realmente faz diferença, quem responde muito rápido e tal? Porque assim, tem gente que faz um charme que chega a me dar raiva já. Tipo assim, a pessoa demora uma semana para responder. Mas dizem assim, quando eu acho até que é essa ideia da escassez, né? Sim. Dizem que quem responde muito rápido acaba sendo desvalorizado porque parece que é uma pessoa que não tem o que fazer. Então, tipo assim, você manda, já responde rapidão, é tipo, pô, caramba, essa pessoa não tem o que fazer. E aí, assim, quanto mais a pessoa demora, como se fosse assim, ela valoriza o passe dela, Sim. Porque ela é muito ocupada. Você acha que isso tem a ver? Como é que é? Tem um pouco a ver, isso não dá pra mentir, mas eu também não gosto de ficar fazendo joguinho, isso. Sabe? Eu acho que tem que ter uma coisa real. Tem que ser um bom senso, tem que ser um meio termo, porque assim, ó, eu até ensino para os meus alunos, para os meus inscritos, cara, se você quer falar com alguém que tem um propósito, não chega pra uma garota e pergunta: "Oi, tá fazendo o que hoje? Qual a boa do final de semana?" Mano, pensa que mulher vai responder isso aí 40 vezes na semana para muito cara diferente. É um caminho muito comum, né?
Então, cara, você tem que pensar fora da curva, você tem que dar uma expandida no seu conhecimento, nas estratégias, você tem que pensar, você tem que ser diferente. Pensa comigo, um exemplo que eu gosto bem de utilizar. Se a gente estiver numa rua e passando um monte de carro popular, você não vai olhar. Agora você passa uma Ferrari, você olha, por quê? Porque a Ferrari é diferente, ela chamou a sua atenção. Não é porque é mais caro nem nada, tem um pouco disso, mas é porque, cara, chama a atenção, é uma coisa diferente. Se passar uma carroça, às vezes você olha também, porque é uma coisa diferente, você não vê todo dia, entendeu? Então, as pessoas têm que se diferenciar dos outros, tem que ter um pouco de noção global do que está acontecendo. E aí, às vezes, você ter acesso a um conhecimento desse faz toda a diferença. Entendi. Na verdade, se diferenciar um pouco da multidão. Assim. E o último curso que eu tenho é o Endgame, que a gente estava conversando mais cedo, que é uma parceria Brasil e Estados Unidos, porque como eu sou casado, eu não faço infield. Por que seria infield? Seria eu abordar e mostrar na prática como você conversar com uma garota. Tem muitos profissionais que fazem isso, eu não faço porque como eu sou casado, foi um acordo com a minha noiva de não fazer isso e tal, então a gente combinou disso, então eu só apresento a teoria, eu sou o técnico, eu fico ali no banco de reserva dando as instruções, mas esse americano, ele me mostrou que esses infields que ele fazia eram reais, né? Ele mostrou muito conhecimento e eu entrei em contato com ele e falei, vamos fazer uma parceria Brasil e Estados Unidos, eu tenho certeza que a audiência brasileira vai gostar do teu conteúdo. Ele aceitou, a gente produziu um conteúdo junto, que daí é sedução do começo ao fim. Desde o momento que você sai de casa, como você se preparar, sua autoestima, sua energia. Tem a ver com abordar pessoas. Porque uma coisa que falam pra mim, assim, dos amigos, é que eles têm muita dificuldade em chegar em alguém do nada. Sim. Tipo assim, chegar alguém mesmo do nada, assim, né? Sei lá, você vê uma pessoa sentada ali, e aí você chegar nela e falar, oi, tudo bem? Assim, acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade nisso. Né? Sim, a maioria das pessoas pensam que a forma que você inicia a conversa é o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. E muito pelo contrário, se você parar para perguntar para qualquer garota que você já ficou, pergunta para ela qual foi a primeira frase que eu falei para você. Ela não vai lembrar, então não importou tanto, sabe? A forma como você guia a conversa, a forma como você é divertido, a vibe que você imprime naquela interação, vale muito mais a pena. É mais como você fala do que o que você fala. Exatamente, é mais a forma que você se expressa, né, o conforto que você cria durante a interação, e o Kyle é muito bom nisso. Então a gente criou um produto de sedução do começo ao fim, onde a gente explica desde energia, do cara ir pro rolê, de cumprimentar todo mundo, de estar lá para se divertir, sabe? Aí depois como iniciar a conversa, aí ele ensina algumas estratégias de suposição, de você fazer brincadeiras com as garotas, você é italiana, você é espanhola, tal, sabe? Então lá no contexto americano dele, faz muito mais sentido do que no Brasil, mas aqui no Brasil você pode falar, você é gaúcha ou você é carioca, sabe? Então coisa do bom humor, parece funcionar. Exatamente, então a partir daí você vai desenrolando e você vai adquirindo suas experiências, e aí esse nosso treinamento é mais voltado para sedução. Legal. Até pro... Aí tem conteúdo pra caramba. Tem conteúdo pra caramba. Vê, pra encerrar aqui a conversa, eu queria que você desse uma dica pro cara que tá no zero mesmo, assim, tipo assim, o cara tá perdido, assim, ele não tá tendo resultado com nada. Não tá tendo resultado nenhum, pode ser que ele esteja solteiro há muito tempo. Sim. E tipo assim, ele quer sair dessa situação, o que esse cara pode fazer? Assim, ó, eu tenho comigo que existem alguns pilares da sedução. O cara acha que ele não é bonito, pensa no fundo do poço em tudo, assim. Fechou, entendi. Eu tenho alguns pilares que eu considero importantes na sedução. O primeiro é o cara cuidar um pouco da aparência. O que é isso? Não significa que você tem que ser bonito, mas você tem que ter uma boa aparência. Você tem que ser o mais bonito que você pode ser. Eu não sou o cara mais bonito do mundo, mas, por exemplo, ó, eu uso aparelho, certo? O meu aparelho é para corrigir os meus dentes, né? Eu costumo cortar o cabelo, fiz um implante capilar para ficar um pouco melhor na minha aparência. Então eu cuido do meu corpo, faço exercícios físicos regularmente, uso alguns acessórios, procuro me vestir da forma correta. Isso você pode melhorar a sua aparência, você não precisa ser o mais bonito, mas sempre que eu vejo um cara que diz que é feio, eu vejo o cara tá preguiçoso na aparência, não tá cuidando da própria aparência. Ele acha que, sei lá, uma plástica vai salvar, e às vezes não precisa isso, né? Temos vários vídeos no YouTube de um cara que pega às vezes um mendigo da rua, ele corta o cabelo do cara, o cara fica irreconhecível, às vezes só um trato na barba, um cuidado com a pele, cara, já faz uma diferença
incrível. Seria a aparência. Seria cuidar do básico da aparência, da higiene, né? Você tem que estar com o hálito bem, você tem que estar bem perfumado. O que eu conheço de mulheres, que eu fiz uma vez uma pesquisa e falei, você prefere ficar com esse cara, que era um cara de aparência mais ou menos, cheiroso, ou com o Brad Pitt mais pensa fedendo? Elas falaram, não, eu prefiro ficar com esse aqui mais ou menos que tá cheirosinho, porque fedendo não dá. E por aí vai. Então o primeiro pilar seria a aparência. O segundo pilar, o autoconhecimento, de saber das suas habilidades, saber das suas qualidades, como você utilizar isso da forma correta, sabe? E a partir daí você vai saber como agir. E a confiança. E somando tudo isso, o que eu acho importante? O cara tem acesso a algum conhecimento. Se ele está no 0 a 0, é porque ele não sabe nem o básico. Às vezes ele tem algum trauma ou passou por uma experiência que deixou ele triste. E aí ele precisa sair do zero. Para sair do zero, às vezes, tendo acesso a um conhecimento, assistindo um vídeo meu de como abordar um grupo de garotas, o cara vai ter a coragem de ir lá e colocar isso em prática. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas o fato dele ter ido lá, ele já venceu a timidez, ele já teve atitude e ele vai ter uma experiência. Essa experiência sendo positiva, ótimo, ele vai aprender muito com isso. Se ela for negativa, ele também vai aprender com isso, sabe? E a partir disso, ele vai caminhando com as próprias pernas, desenvolvendo as próprias estratégias dele, como eu fiz, sabe? Eu nunca estudei sedução, mas eu ia lá, uma vez eu fui usar uma dica do amigo meu, eu tomei um tapa no rosto, numa mina, sabe? Então, daí eu vou, isso não serviu comigo, mas servia para ele, era uma coisa que ele falava para as garotas e funcionava. Então, a pessoa tem que se conhecer e saber a melhor forma que ela se sente mais confortável para estar sendo o mais natural possível para colocar tudo isso em prática. Legal, então qualquer passo em direção à mudança já é parte da mudança. Já é parte da mudança. E aproveitem o processo. Tem muita gente que só quer chegar no resultado. Eu quero chegar e ficar com aquela garota. Não, é tudo um processo. É um momento que você chega, é um momento que você cumprimenta as outras pessoas, é um momento que você se conecta com ela através de uma conversa, que você está com um propósito de agregar valor para a vida daquela pessoa que está ali na sua frente, sabe? De fazer algo pela vida dela para tornar um momento legal para ela, e ela vai te valorizar, e é aí que vai despertar o gatilho da atração nela e ela vai ficar com você, sabe? Muitas pessoas só querem o resultado e não aproveitam o processo, a jornada, sabe? Verdade. Pessoal, eu quero te agradecer por essa conversa. Pô, tamo junto, cara, show de bola. Quem quiser te achar, Nerd Sedutor. Nerd Sedutor em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, no YouTube também, tô em todas as plataformas aí. Maravilha. Você que gostou, quero te convidar a se inscrever aí no canal, compartilha com a galera aí, dá uma força aí pra gente. E em breve tem mais conversas aí, beleza? Até mais, valeu. Obrigado, Vê. Tamo junto, valeu também, Nossa, é nóis. show. É isso, mano. Pô, show de bola.